de casa, né? Rafaela, Murilo, eles já são de casa já, tá, Murilo? Nós vamos estudar a palavra do Senhor e eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios. Abra a sua Bíblia lá em 2 Coríntios. Nós leremos o capítulo 4. Perdão, capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3 de 2 Coríntios, verso 4. Nós leremos então esse texto. Eu vou ler do verso 4 em diante. Os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. É por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com pedras, ou melhor, com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois, neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se o quê? Endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirada, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela vida dos teus servos e servas que aqui estão, obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão desta igreja, que o Senhor acompanhe com tua graça, com teu poder nesta hora, a todos, ó Senhor, os que estão aqui e os que também não estão. Oro de modo especial pela vida do Alex, Pai, que o Senhor abençoe a sua plena recuperação, dando a ele, ó Deus, a bênção de voltar para a casa do hospital, que o Senhor possa cuidar da Uli, ó Pai, da Antonella, daquela bebê que está no ventre da tua serva. Cuide dessa família, ó Deus, que a tua graça esteja sobre eles. Nós intercedemos ao Senhor. Outros que viajam, como o Gildo e a Roberta, que o Senhor guarde os teus filhos e os abençoe, ó Deus, nesse contexto de viagem ao norte de Minas, trazendo eles em segurança também a Uberlândia, Pai. Toma em tuas mãos a cada irmão e cada irmã. Tenha misericórdia da nossa nação, Deus.
Deus. Tenha misericórdia desse momento que nós estamos vivendo, com tantas queimadas, ó Deus. Que a tua graça esteja sobre nós. Envie, ó Deus, chuvas para o nosso país, para a nossa região, ó Deus. Tenha misericórdia de nós e que esses focos de incêndios, ó Senhor, sejam controlados, ó Deus. Tenha misericórdia. Nós oramos ao Senhor em o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando sobre um Deus que estabeleceu aliança sobre o seu povo. E, claro, essa aliança ela começa com o nosso pai Adão. Adão e Eva, o primeiro casal, eles tiveram a oportunidade de estar numa aliança onde Deus disse: olha, se você obedecer, você certamente vai viver muito tempo, você vai viver eternamente. Mas se você desobedecer, você será condenado e você irá morrer. O primeiro contexto que nós então temos aqui, nós já falamos e hoje já é um outro assunto, é a aliança que nós chamamos de aliança das obras. Deu certo essa aliança? O homem quebrou, porque ele desobedeceu. Ele quebra essa aliança e a partir daquele momento o homem se torna o quê? Pecador. E nós temos uma nova aliança. Qual é a aliança? A aliança, fala aí, Rafa, da graça, isso mesmo. A aliança da graça. E quando começa a aliança da graça? Quem falou aí? Éden, quem falou mais? Isso, após a queda, tem que ficar claro isso para nós. Senão nós não estamos estudando as alianças. Porque se nós entendemos que, se a primeira aliança que Deus falou para o homem, olha, você vai viver debaixo da obediência. Se você desobedecer, você vai colher as consequências do seu erro. E bastou um erro, não foi isso? Afinal de contas, Deus é um Deus santo, justo. E quando Adão peca, ele então coloca, não somente ele, mas toda a família e toda a descendência da sua pessoa, né? Todos nós somos descendentes de Adão ou não somos? Graças a Deus por isso, né? Nós temos uma relação que vai lá em Adão. Agora, notem, lá em Gênesis ainda, nós temos lá no capítulo 3, Deus anunciando que enviaria o Messias, enviaria aquele que, quem foi o objeto, quem foi aquele que foi instrumento, a palavra é instrumento para enganar o homem. A serpente, o homem e a mulher, as pessoas, o casal, a serpente. Então o que aconteceu? Deus diz para Eva que da semente dela, da sua barriga, sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, a relação de poder destruir aquilo que Satanás promoveu. Promoveu a queda do homem. O homem tem a responsabilidade total, mas ele foi instrumento. E é por isso que a palavra de Gênesis 3,15, Deus diz, da sua semente, Eva, sairá aquele que a sua cabeça, ou melhor, a cabeça da serpente será esmagada, e o que será ferido nele? O calcanhar. Essa relação de Jesus nesse mundo e na cruz do Calvário completo esse processo da ação satânica mordendo o calcanhar. É porque a relação que Satanás até então, nós podemos chamar assim, uma obra que teve continuidade. O homem nasce agora, qual é o estado do homem quando ele nasce agora, o ser humano? Pecador. Olha que tragédia. Nós não estamos falando de uma coisa que dá para resolver de maneira muito simples. A bebezinha que eu tenho lá em casa com 9 meses, eu sempre digo isso. O Benício, com 1 aninho já? 1 aninho. Pecador. É quase assim, chega a ser grotesco. Porque como que pode já ser dessa natureza? Porque nós herdamos essa natureza dos nossos pais. Satanás promoveu essa queda. Ele articulou. Adão e Eva são responsáveis? Claro,
são responsáveis. Nós não tiramos a responsabilidade do homem e da mulher, do ser humano. Tem muito lugar hoje que fica assim, mas olha, você é desempregado, você é irresponsável, você bate na esposa, e aí eles colocam a culpa em quem? No diabo, exato, coloca a culpa no diabo. O diabo, ele bate palmas, mas quem é responsável? A pessoa. Senão nós vamos inverter tudo. Ele vem, ele vai fazer com que sempre as ideias dele ganhem espaço, mas o homem é responsável pelos seus atos. Isso tem que ficar sempre muito claro, porque a gente não coloca nas costas dele aquilo que o homem tem como responsabilidade. Muito bem, mas agora então nós temos lá em Gênesis o início dessa aliança da graça. A aliança da graça inicia-se em Gênesis e ela vai se revelando cada dia com alguns detalhes, como por exemplo, Deus fez uma aliança com Noé. Qual foi? Vocês lembram? Após a arca, ele faz um arco-íris lá como aliança, dizendo o quê? O que Deus prometeu a Noé? Nunca mais haveria destruição do mundo com água, não é isso? Eu pergunto para os irmãos, olha que interessante, a aliança da graça. Mas essa aliança era necessário nós crermos nela? Não. Porque afinal de contas essa é uma aliança, uma relação da graça para todos. Para todos. Ímpio ou crente. O mundo não será destruído com águas, ainda que de vez em quando a gente acha que vai, né? Porque misericórdia, Senhor. Quanta água foi nesse ano. Mas a gente tem essa promessa. Quando a gente olha para aquele símbolo lindo que é o arco-íris, e que o movimento aí quer adulterar. Uma vez eu estava no supermercado e falei assim, nossa, Gisele, que chinelo bonito. O chinelo tinha os dois lados do arco-íris. Eu falei, que chinelo bonito, Gisele, vamos levar para nós? Aí eu falei assim, mas bonita. Ela pegou, larga de ser besta, só. Isso aí é da ideologia aí que eles estão roubando o nosso arco-íris. Aí eu falei, é mesmo? Agora que eu caiu a ficha aqui, ó. O movimento aí que não precisa, né? Famoso, né? Então, olha só que relação grotesca. Quem deu a aliança foi Deus e colocou o arco-íris com toda a sua beleza lá no céu para dizer, eu tenho uma aliança, a terra não será destruída dessa maneira. Você percebe Deus se revelando a cada dia mais. Outra relação dessa mesma aliança da graça. Deus fez uma aliança é a mesma aliança. Deus fez uma aliança com Abraão. Fez ou não fez? Fez. Tanto é que nós temos lá em Gênesis 15, Abraão, para Deus dizer assim, de fato, Abraão, você vai ser abençoado. O que Abraão? Olá? O que Abraão fez? Sacrificar, mas tem uma palavra antes. O que Paulo vai dizer que Abraão fez? Abraão creu. Opa! Perceba um detalhe. Nós estamos em Gênesis e a base de fé agora é revelada. Não é pela obra, é pela fé, exatamente. Por isso que você tem que compreender que essa aliança da graça, ela começa em Gênesis, quando Deus decide, ele precisava? Não, ele decide se relacionar com os seres humanos. Ele decide, ele não precisava. Nós já falamos aqui, nós temos outros que não tiveram segunda oportunidade, como Satanás e seus anjos. Mas o homem, Deus teve misericórdia. E se nós não tivéssemos a misericórdia de Deus, nós jamais conheceríamos a graça de Deus. Esse plano começa, então, cada vez mais ganhar força e corpo na relação estrutural para nós enxergarmos o todo. Quando Abraão creu em Deus, lá a palavra de Moisés escrevendo Gênesis Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Paulo vai dizer
que aqueles que de fato são os israelitas são os que o quê? Os que creem. Essa é uma relação muito até diferente. Cada 10 igrejas no Brasil, elas não têm essa relação da aliança. Eles têm um rompimento, como se fosse assim, uma coisa é o Israel lá, outra coisa é a igreja hoje. Equívoco. Por quê? Nós temos essa continuidade muito clara. A relação quando Abraão creu em Deus, ele manifesta ali, e Deus revela, que seria por essa maneira que as pessoas se tornariam de fato israelitas. O Israel de Deus, como Pedro escreve, a relação pela fé e não apenas consanguínea. Você pode notar que todo mundo que nascia em Israel era piedoso? Todo mundo que nascia em Israel aguardava o Messias? Mas eles achavam que sim, não é isso? Que nós estamos estudando nos pequenos grupos, agora já está quase, né? Todo mundo indo para Romanos, nós vamos estudar Romanos nos pequenos grupos. Já começou lá na quarta-feira da casa da Nízia, do Roberto, e nós vamos estudar Romanos. Mas notem, como nós vemos os fariseus, os religiosos? Convictos que são quem? O povo de Deus. Por qual prática? Exatamente, essa lei, essa parte toda estrutural que chamamos de religiosidade estava pronta neles, mas eles não tinham de fato a fé salvadora. A fé salvadora é algo muito impressionante, irmãos. Não dá para vender, que bom, né? Senão o homem vendia. Não dá para compartilhar, digamos assim, é minha, eu vou entregar para você. Dá para proclamar, dá para anunciá-la, mas não tem jeito, Thaídes e Thaídes. Tem que ser anunciado pela palavra, e aí é uma obra espiritual, é uma obra de Deus, abrir o coração daquela pessoa ou não. Não está no homem, não está na mulher. Ah, porque o Joaquim veio lá do Paraná, então ele tem mais conhecimento, ele conseguiu ter o coração aberto para Deus. Não! Quem faz isso é uma ação de Deus, é uma ação do Senhor, e é uma relação que nós jamais vamos entender. Você não pergunta de vez em quando, por que eu, Senhor? Você já não parou essa semana, não? Você, mas por que eu, Senhor? Sou tão devagar, falho. O senhor podia escolher uns melhorzinhos. Mas é aquela frase famosa, né? É difícil andar com o Senhor Jesus de maneira obediente, de maneira a andar na sua presença. Mas é o quê? Impossível viver longe da sua presença. Você quer ver se você de fato tem a fé salvadora? É se você começa a caminhar e a sua vida agora, tudo que você faz sempre aponta para algo. Como é que está o meu coração diante de Deus? Como é que eu estou diante do Senhor? O pecado faz com que o seu coração diga: Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajude a caminhar de fé em fé. Não permita, Senhor, que o meu coração fique prostrado. Alguém disse essa semana, e eu achei interessante, no coração do crente, ele nunca tem satisfação, ele nunca tem alegria de distanciar o coração do Senhor, distanciar o coração da palavra, distanciar o coração daquele momento com Deus. Se ele tem uma distração de falar assim: nossa, essa semana eu não li a Bíblia, não orei, o coração dele se alegra ou pesa? Amém, cheio de crente aqui. É verdade, tem relação muito direta com a vida cristã, né? Não há outro lugar para vivermos que não seja alinhado ao centro da vontade de Deus. E tem pessoas que acham que o centro da vontade de Deus é estar na igreja. Amém, faz parte. O centro da vontade de Deus é nós estarmos participando de uma ação evangelística, uma boa obra, fazendo alguma coisa boa, faz parte.
Mas o centro da vontade de Deus é nós estarmos com o nosso coração inteiro diante do Senhor, dizendo: Senhor, santifique a minha vida, para que cada dia mais eu pareça com o teu Filho Jesus. Você não precisa fazer nada, você precisa desejar, você precisa se posicionar. Percebe a relação? Eu não estou dizendo que a gente não faz nada. A gente está dizendo aqui que você precisa ter essa consciência. Eu sou do Senhor. Se eu sou do Senhor, eu tenho que viver uma vida separada para Ele. Porque a relação farisaica qual foi? Eles tinham uma preocupação muito grande em fazer algumas coisas e esqueceram o que estava no coração. A nossa relação hoje, nós vamos ver aqui então, 2 Coríntios capítulo 3, alguns fazem mau uso desse texto. Vamos lá novamente para 2 Coríntios, capítulo 3, verso a partir do 4. É por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem... Ou seja, percebe que o holofote nunca está... Quem está dizendo isso aqui? Quem que escreveu? Paulo. Teve teólogo mais capaz do que Paulo que pisou sobre essa terra? O mundo desconhece. É o mais capacitado, o mais, digamos assim, preparado. É graciado. E ele não coloca o holofote nele, ele coloca o holofote nessa ação graciosa de Deus, porque é assim que é o Evangelho. Hoje se inverte muito isso, né? Você percebe, por exemplo, fazer um parênteses aqui, se não for a oração do pastor não é importante, se não for a oração de tal pessoa não dá certo. Desde quando isso? Desde quando isso? A partir do momento que nós cremos que a nossa vida com Deus está relacionada com o Deus das Escrituras, você pode orar na sua casa. Não quer dizer que você não pode compartilhar, pedir inclusive auxílio do pastor orando num propósito. Claro que pode, num pedido, claro que pode. Mas por meio das Escrituras, nós vamos ver que o holofote nunca está no homem, sempre na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E essa é uma relação importante, porque é uma das doutrinas maravilhosas, né? Um parênteses que eu estou fazendo aqui. Como é que chama essa doutrina, Jonathan? Essa relação de todos terem acesso a Deus. Isso. Doutrina, a palavra não teologia é... Como é que é, Divina? Você lembra dela? Isso. Sacerdócio universal. Todos nós. Lembra que eu falei domingo passado? Tem clero aqui? Tem laicato? O que era isso? Um grupo celebre que pega o microfone porque tem revelação especial de Deus. O pastor pode ter ido para o seminário, ficado 5 anos estudando, mas ele é o mesmo homem pecador, capacitado pela teologia. Nós temos uma relação de conhecimento, mas a relação de acesso a Deus, a minha relação de acesso a Deus é a mesma da Flaviane, que tem acesso a Deus por meio de quem? O nosso mediador, né? Fecha o parênteses. Alguém que tinha chamado, meu irmão? As pessoas podem se capacitar, estudando, investindo, crescendo, como o pastor o fez, fazendo teologia. Em vez de ficarem navegando em várias coisas, navegar naquilo que se desenvolve. Uma vez que a pessoa se capacitou, Deus a agracia de uma forma que ela pode superar as próprias limitações humanas. É verdade. Ser usado, né? Nós podemos ser usados para a glória de Deus. Um médico, ele nasceu médico? Um bom cirurgião, nasceu cirurgião? O que ele fez? Se preparou. E aí ele vai ser usado. Se ele for crente, então ele vai dizer: eu sou usado para a glória de Deus. Não é assim? Mas a relação de acesso a Deus, não tem ninguém num pedestal que está diferente, a não ser o Luciano, que tem frequentado alguns lugares de vez em quando para visitar, que lá é ensinado algumas coisas assim. O acesso é diferente.
Aí depois vocês perguntam para ele onde que ele foi. Eu joguei a bomba pro Luciano. É só porque ele foi convidado, teve que ir, fez muito bem. Quando tem família assim, você vai mesmo, e dá um apoio lá ainda, viu? Mas depois você volta e fala assim, pastor, cada coisa que eu ouvi. Vamos continuar aqui, ó. Agora o texto ainda não chegou na parte que tanta gente não entende. Verso 5, verso 6. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma o quê? Nova aliança. Deus estabeleceu uma aliança desde o Éden, a aliança da graça. Essa aliança da graça percorre todo o Antigo Testamento. Só que, quando chegou em Moisés, qual foi o método que Deus entregou para Moisés, para que o povo conhecesse a lei de Deus? Qual foi? Escrito aonde? Nas tábuas de pedras. Não é isso? Estava pesquisando essa semana porque eu fiquei encafifado, né? Tábuas de pedras. E aí eu fiquei sabendo, ou pelo menos a minha pesquisa bem rasa, é que tábua virou uma questão de medida, né? Tábua de pedra, tábua de... tanta coisa hoje que se usa essa expressão. Na verdade, ela virou uma referência de medida, né, Márcio? Quase assim. Porque eu fiquei com dúvida, viu, Márcio? Tábua de pedra, né? Mas então, ou seja, quando Deus entrega as tábuas de pedras, Moisés leva e no primeiro momento deu certo? Ele até quebrou de raiva, né? E olha que ele era o homem mais manso das Escrituras. Você imagina, né? Que sobrava para você, Machado? Você já pensou? Se ele era o mais manso, né, o que seria de nós? De mim? Misericórdia. Quando ele desce novamente com as tábuas, Deus se revela sobre ele com glória. Ele desce aqui parecendo... se eu tivesse com os adolescentes agora, eu ia falar assim, ó, parecendo aqueles... eu não vou escandalizá-los, não. Aquelas figurinhas, né, brilhando assim, ó. É um vagalume, muito bem, muito bem. Um vagalume brilhando, brilhando. E nas mãos, as pedras da lei. Quando ele chega com as pedras da lei, ele apresenta as pedras da lei. Toda a lei de Deus ali, os 10 mandamentos, ele está envolvendo toda a relação do homem. Nós já estudamos aqui há pouco tempo atrás os 10 mandamentos. Nós vimos o quanto ele é amplo. Mas agora eu pergunto para vocês, notem aqui no versículo 6, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra. Eu pergunto para os irmãos, o que o povo de Israel recebeu quando Moisés desce do monte? As leis. E o que Paulo está dizendo aqui que eles receberam? As leis, a letra. Eles receberam aquilo que estava escrito. Eles receberam aquele documento que era de fato, inclusive colocado dentro, depois da Arca da Aliança, um local ali, um recipiente para guardar aquelas leis. Nós estudamos domingo passado Jeremias e também nós estudamos Hebreus capítulo 8. Abra sua Bíblia rapidamente aí, por favor. Verso 8:8. Quem pode ler, por favor? Pode continuar, Jonathan. Mais esse versículo 11. Versículo 2 diz assim: pois
para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e de seus pecados jamais me lembrarei. Vocês fizeram uma semelhança desse texto de Hebreus capítulo 8 com qual texto? Vocês lembram? Nós lemos domingo passado, Jeremias 33. Chegou o dia da promessa. As leis foram entregues aonde então, Murilo? Na pedra. As leis, como é que o povo conheceu a vontade de Deus? Registrado num tablete. Daí que vem, inclusive, a ideia de tábua. Tablete lá é um contexto bem arcaico que era utilizado. A lei estava numa pedra. A lei não estava onde? No coração. Percebe que a nova aliança só é nova porque ela é muito melhor. Não é que ela é outra. É porque a primeira foi colocada na tábua. E na tábua é um objeto distante. Mas agora, por meio de Cristo, e isso foi proclamado pelo profeta Jeremias lá atrás, há 500, 600 anos antes de Jesus vir. Quando Jesus vem, por isso que ele diz, esta é a nova aliança. O que ele apresentou como nova aliança? Jesus, quando ele vai para quase os minutos finais antes da cruz. O que a gente faz todo domingo aqui na ceia? Este é o meu corpo, este é meu sangue, esta é a nova aliança firmada com a casa de Israel, firmada com o meu povo. Como? Agora eu vou imprimir a minha lei no coração do homem e da mulher que possam a cada dia me temer mais e amar a minha lei. É essa relação que agora volta lá para 2 Coríntios capítulo 3, Paulo está explicando, olha só. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra, mas o Espírito, quem já ouviu muita coisa que até hoje fica assim, mas como assim? A letra mata e o Espírito vivifica. Lembra disso, divino? Lembra, né? Lembra disso, Jonathan? Muito. Só vocês que vieram de todos os lugares estranhos, como eu também, que lembramos. O que eles falam? Por isso que nós temos que chegar aqui e pedir a revelação de Deus, para trazer a palavra de poder. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que explicação rasa. Que explicação mais sem pé, sem cabeça. As Escrituras é uma revelação progressiva. Se você pegar um texto isolado e não fizer o link com toda a Escritura, você vai ter um pretexto para uma grande heresia. O que o texto está dizendo? Que a letra foi escrita por Deus, dedo de Deus, e foi entregue ao povo. Amém? Aquela lei, aquelas tábuas, tinha o poder de fazer o que para o povo? Apontar para o pecado. Apontar para o... Oi? O salário do pecado. Então eles descobriram que eles estavam agora mortos. Fala mais. O salário seria o quê? Morte. Agora, notem. Tem pessoas que não entenderam aqui e é interessante analisar. Você pode ter dúvidas, mas eu quero que você tenha pelo menos uma visualização do pano geral. Havia graça ali em Moisés? Claro que havia. O povo chegava diante da lei, não cumpria a lei, tantas vezes ele tinha dificuldade de entender a lei, mas ele chegava no sumo sacerdote, chegava naquela estrutura, oferecia um ritual, nem era ele que fazia, né? Tinha os sacerdotes para fazerem, mas ele entregava ali por causa dos seus pecados. E o que acontecia? Aquele ritual ali, Deus estava com o controle sobre tudo aquilo, manifestando a sua graça, mas o que acontecia? Não havia
Quem que foi, após Cristo Jesus se entregar na cruz, derramando o seu sangue, o seu corpo crucificado, ele cumpre a entrega na cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ele ficou aqui para sempre. Mas ele diz assim: eu vou para o Pai, mas vocês aguardem, que vocês não estarão o quê? Órfãos, sozinhos. Eu derramarei sobre vocês o meu Espírito. Essa é uma promessa que só a nova aliança podia fazer. Mediante a entrega de Cristo no Calvário, a nova aliança ela é muito superior à primeira, porque Cristo vem e cumpre aquilo que havia sido prometido lá em Gênesis 3,15. Cumpre-se Jesus na cruz. Morre pelos nossos pecados, a sua obediência perfeita, por causa das nossas transgressões, nós recebemos o crédito da sua obediência. Ele ressurgiu ao terceiro dia, e agora a igreja em Atos dos Apóstolos, a partir do momento que o Espírito Santo é derramado, agora, tem uma coisa que eu tenho que perguntar para vocês: vocês têm alegria em obedecer a Deus? É essa maravilhosa graça da nova aliança. Ele colocou em nós essa lei, e agora a lei, ainda que a gente tenha falhas, a gente entende, como Paulo disse também, a lei é boa, a lei ela é maravilhosa, e graças a Cristo, que cumpriu toda a lei, eu agora posso dizer, eu tenho crédito mediante Cristo, e Ele é o meu mediador, e por causa disso, a minha salvação é toda de Cristo, é toda por causa de Cristo, mas eu tenho prazer em andar em obediência na lei de Deus. Percebe essa relação? Ela não é uma relação abrupta, dizendo, olha, a revelação de Deus, ela passa pela ação do Espírito sem a letra. Irmãos, a letra aqui, ela é a palavra de Deus. Só que no Antigo Testamento, o povo só tinha ela de maneira que ela estava ali num objeto, num recipiente. Agora ela é colocada no coração do homem que teme a Deus, da mulher que teme a Deus. Mas o Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu queria perguntar para os irmãos, quem já teve vitória sobre o pecado e disse assim, obrigado, Senhor, porque eu venci isso? Vou falar do caso do seu Morales ali, ó. É a prova mais maravilhosa. Ela fica meio brava, assim, brava, não, preocupado, né? Meu pai, tadinho, foi algemado, né? Muitos anos. Vamos pegar o cigarro, né? E ele falava, Deus, me dê graça, me dê graça. Eu tinha tanta vontade de ver meu pai liberto, né? Do cigarro. Só faz mal, né? Só destrói. E eu vi de fato, nós vimos com os nossos olhos de servo de Deus, Deus fazia uma mudança poderosa na vida desse homem. A gente gosta de pecados assim, né? Os pecados assim que a gente chama mais fáceis, né? Eu tenho certeza que você que ama Jesus tem hoje um prazer de dizer, Senhor, obrigado, porque eu não sou mais preso nisso. Obrigado, Senhor, porque cada dia mais o meu coração se alimenta da Tua palavra e eu vejo o quanto o Senhor está trabalhando na minha vida. Se isso não está acontecendo, irmão, presta bem atenção, nada de vale os anos dentro da igreja. Você deve clamar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não tenho mais discernimento entre pecado e vida santa. Você pode ter certeza. Ou você não nasceu de novo, ou você está indiferente ao Senhor. Clame hoje, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu desejo crescer na caminhada contigo. Apesar de mim, eu sei que o Senhor está trabalhando na minha vida. Eu creio que o Senhor está moldando o meu caráter. E se não for um alvo isso na sua vida, quem nos ouve lá na transmissão, saiba de uma coisa, você não é crente. Ou se você é crente, você está indiferente. Se arrependa hoje. O nosso chamado, o chamado de Cristo, é todos os dias
alinharmos o nosso coração na presença do Senhor. Amém? Então vamos caminhar. Verso 7. Alguém mais chamou? Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Por que ministério da morte? Porque a lei no Antigo Testamento só tinha esse poder de apontar o pecado. Ela apontava o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, nós na verdade merecemos morrer. Nós na verdade merecemos e receberemos a morte de Deus. Mas Deus, sendo gracioso, estabeleceu aquele ritual, os sacerdotes ofereciam sacrifícios, ficaram, digamos assim, suspensos, né? Até que viesse de fato o cordeiro para ser imolado aonde? Na cruz, no altar de Deus. Verso 7. Gravado com letras em pedras, revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. Eu achei interessante, eu estava vendo o estudioso, o Kistemaker, ele diz que essa glória que vai se desvanecendo é a glória do primeiro momento ali em Israel com Moisés. Não somente no rosto, que a gente sempre pega essa coisa que vai apagando o rosto, ele coloca um véu, mas a relação, sobretudo, dessa primeira fase, da primeira etapa da aliança. É uma coisa que é difícil, ao mesmo tempo não é tão difícil. Não são várias alianças, é uma aliança só, que Deus estabeleceu essa aliança da graça lá em Gênesis. Só que a administração dela, lá em Moisés, foi de uma maneira. E agora em Cristo é de outra maneira. Até porque quando nós temos em Cristo, nós temos já o sacrifício completo na cruz. Nós já podemos dizer, mediante o que aconteceu ali, na obra da cruz, já passou, já aconteceu. Eles lá atrás não tinham isso. E, sobretudo, não tinha o que derramado sobre eles? O Espírito Santo. Essa é uma coisa que, lá no céu, eu vou ter uma pergunta, né? Alguns homens piedosos, né? Nós tínhamos ou não tínhamos homens piedosos no Antigo Testamento? Tínhamos. Como é que é essa relação, né? De maneira geral, o povo não tinha o Espírito Santo presente, permanente. É essa relação que a teologia explica. Mas sempre temos algumas dúvidas, né? Impressionante. Vamos caminhar, porque o nosso tema, então, hoje, eu quero começar hoje, pelo menos, nós estamos fechando essa... Dedo nervoso aí. Essa aliança graciosa de Deus. Então, nós hoje vamos, começarmos a falarmos um pouco mais sobre a pessoa de Cristo. E a pessoa de Cristo, ela faz parte dessa relação que nós, inclusive, já vimos. Nós já tivemos uma abordagem inicial falando por que ele precisava ser 100% homem. E por que ele precisava ser Deus? Agora eu tenho que fazer uma pergunta, já que vocês querem... eu estou olhando para vocês com vontade de participar, né? Então, agora eu quero vê-los. Por que Jesus, 100% homem, para fazer o quê? Ser o quê? Por que ele precisava ser 100% homem, ser humano? Porque o pecado entrou no mundo por causa de um homem. Mas por que ele tinha que ser 100% Deus? Ele suportar, e só ele poderia ser o quê? O que o homem é depois de Adão? Pecador. Ao mesmo tempo que nós tínhamos que ter em Jesus a pessoa nascendo, ele podia ter vindo com 33 anos já direto para a cruz? Podia, né? Mas ele podia ter vindo com 15? Podia. Mas qual que foi o plano maravilhoso de Deus? Vamos pegar o texto para a gente dar uma olhadinha nele? Abra aí em Lucas 1, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 34 e 35. Quem pode nos ajudar? Pode ler, por favor.
Amém. Olha o plano didático perfeito de Deus. Quando o homem cai, Deus manifestou o plano de enviar aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Foi ou não foi? Ok. Só que agora tem que chegar esse plano à concretização. Qual foi o meio? Opa, como é que eles nascem? Numa barriga. Eles nascem numa barriga. Só que tem um detalhe. Toda vez que uma mulher vai gerar um filho, ela gera o filho segundo o Salmo 51, 151, né? Como é que ela gera o filho? Em pecado. Então não tem um método para poder dizer, opa, se ela nascer de uma relação entre um pecador e uma pecadora, vai nascer um pecadorzinho, né? Não tem jeito. É um efeito que vai ser natural entre eles, seres humanos. E Deus preparou qual plano? Colocou dentro de um ventre, de maneira que essa obra foi produzida por dois pecadores? Não. Colocou lá dentro do ventre, de maneira que Jesus não recebeu a herança da herança de Maria, muito menos de José, porque não teve nem relação. E aí o que aconteceu? Esse ventre santo, diz o texto, que dentro de você, Maria, o ente santo que há de nascer, verso 35, será chamado Filho de Deus. Deus elaborou o plano na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e quem veio, enviado do Pai, é o Filho. E o Filho assumiu natureza humana. Tinha que ser Deus, porque havia ou haveria algum homem perfeito para poder entregar a oferta na cruz? Porque quantos homens já morreram por causa de uma... Vocês já perceberam que tem pessoas que são até mais injustiçadas? Você já não viu alguém que morreu injustiçado? Não. Já, né, irmão? Vocês estão já, né? Vocês conhecem histórias que você fala, nossa, esse aí morreu e não devia. A gente tem relatos históricos, pessoas que, vou pegar, por exemplo, o que aconteceu às vezes na época medieval, pessoas, inclusive o contexto romano, exato, por exemplo, uma morte cruel, né? Ali é uma carnificina. Mas, por exemplo, tem outras pessoas que eram levadas para a fogueira. E pessoas, às vezes, que não tinham nenhuma, digamos assim, culpa, porque cria em algo, de repente, até que não seja algo cristão, mas eram mortos injustamente. Hoje não seria morto. Qual a diferença entre essa morte e a morte de Cristo? Qual a diferença? Exato. Porque senão, mas morrer por uma causa, muitos podem morrer. Não é assim que surge um mártir? Não é assim que surge uma figura que nunca será esquecida por aquele grupo? Porque eles se identificam. Eu lembrei aqui, tem torcidas organizadas que morre lá um presidente dela, e eles ficam com a bandeira lá o resto da vida. Não vou nem contar que é verde e branco esse time. Aí eles ficam lá o resto da vida, com o rosto do rapaz na bandeira lá, o resto da vida. Já faz 30 anos que o rapaz morreu. Eu entendo que é em memória. Mas percebe que por motivação de uma causa, alguém pode morrer. Mas qual a diferença então entre Cristo e outro mártir, outra pessoa? Porque nenhuma dessas pessoas é Deus. E essa é a base da fé. Se você crê nisso, você está de fato caminhando para a fé salvadora mediante essa dádiva que Deus abriu seu coração. Porque esse é o grande ponto. A história, pode pegar lá os seriados da pessoa de Cristo que passa lá, National Geographic, esses canais aí, History. Eles não têm dificuldade com qual Jesus? O Jesus histórico,
que ele nasceu, que ele teve uma mãe, que ele teve irmãos, que ele foi até para a cruz. Eles não têm nenhuma dificuldade. A sociedade ocidental não tem dificuldade. Qual dificuldade que eles têm? Crê o quê? Crê que ele é Deus. Crê que ele é Deus. Percebe isso? Eles acreditam que Jesus realmente existiu, eles acreditam que Jesus foi crucificado, mas eles entendem ser ele mais um líder qualquer, como qualquer outro que se levanta com uma bandeira. Para nós não, ele é Deus encarnado. É essa relação que diferencia ele de qualquer outro. E por isso nós temos essa necessidade tão importante. Romanos 3:25, rapidamente, vamos ler, por gentileza. Só isso. Pode continuar, Cândida, por favor. Isso. 25 novamente, por favor. Deus fez isso, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue. Olha só. Quem apresentou ao plano da salvação aqui? Quem apresentou a solução do pecado? Foi prometido, foi feita uma promessa para Eva. Quantos anos demorou para que essa promessa viesse e se cumprisse? Mas agora Paulo escreve, a quem Deus apresentou como propiciação, para cobrir. Lembra lá da Arca da Aliança? Tinha aquele local onde derramava o sangue sobre o propiciatório, e para cobrir o pecado, o sangue do animal era colocado, não era isso? Agora o sangue na cruz é para cobrir quem? Nós pecadores, os nossos pecados. E olha o que diz o texto, do seu sangue. Agora, por qual método? Mediante a fé. Notem, a relação é, Deus envia o seu Filho. Deus envia o seu Filho para cumprir a profecia, a promessa lá atrás. E ele tinha que ser 100% Deus. Assim como ele também tinha que ser 100% homem. Porque Deus é o quê? Deus é espírito. Deus não sangra. Quem sangra é humano, a criação. Deus fez com que a encarnação de Cristo pudesse completar essa obra de maneira perfeita mediante a sua vinda. Vamos caminhar alguns detalhes a mais para nós percorrermos aí. Jesus possuía um corpo humano e nós falamos a respeito dessa relação virginal. Gálatas 4:4, vamos pegar esses dois versículos, Gálatas 4:4 e versículo 5 também. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Olha só, quando chegou a plenitude, estava tudo preparado para esse momento. Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. O Filho de Deus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Mediante essa obra na cruz, por meio de Jesus, 100% Deus, o Filho de Deus, 100% homem, para que pudesse satisfazer o preço do pecado lá de Gênesis, e passa também aos nossos dias, os pecados dos nossos dias, de uma vez para sempre, mediante essa obra da cruz. Então, meus irmãos e irmãs, nós temos na pessoa de Cristo cumprindo de maneira plena a satisfação, a necessidade que havia de satisfazer a justiça de Deus. E isso aconteceu por meio de Jesus encarnado. Ele entrou nesse mundo de maneira que tinha
pai e mãe, foi criado, mas naquele ventre aconteceu um milagre. Naquele ventre aconteceu um grande milagre. Para nós terminarmos hoje, eu quero entrar já uma relação, ainda que introdutória hoje, eu quero chegar. Nós vamos ver, no domingo que vem nós vamos trabalhar melhor, mas eu quero trabalhar hoje os ofícios, pelo menos começar. Deixa eu pegar aqui minha outra revista. Até vamos fazer o seguinte, para não deixar para domingo que vem, ou melhor, deixando para domingo que vem, nós vamos ver alguns detalhes a respeito da pessoa de Cristo. Vamos abrir Mateus 11, 27. Mateus 11, 27. Quem puder já pode ler aqui na frente, por gentileza. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Opa, pega esse versículo aí. Está sem Bíblia? Dá um print aí, dá no seu celular. Você tem que apresentar esse versículo para as pessoas que não creem em Jesus. Olha lá. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Quando as pessoas estão discutindo a respeito da fé salvadora, as pessoas até dizem assim, não, mas que todos os caminhos levam a Deus. Não é assim que as pessoas falam? Opa, esse é um equívoco. O caminho que leva a Deus é a pessoa do Filho. A pessoa de Cristo. A pessoa do mediador. Ele é filho de Deus, ele é o próprio Deus. Nós estudamos a Trindade, essa relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. É algo complexo que nós temos que crer. Mas é uma relação que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E eles, de uma maneira graciosa, elaborou um plano de salvação. E qual é o plano de salvação? O envio do Filho. O envio do Filho. Filho do homem, Mateus 17, 22. Quem pode ler, por favor, rapidamente? Aqui na frente, por gentileza. Quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. O Filho do homem é uma relação direta lá com Daniel 7,13. Quer ver? Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém. Olha só, revelação a Daniel há 500 anos antes de Jesus pisar nessa terra. Alguém, como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Eu estava olhando nas minhas visões, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o filho do homem. O filho do homem, então, tem uma relação direta a essa profecia em Daniel e, claro, a sua natureza humana. Daniel 7,13. Agora nós vamos ver por que Jesus. O que significa o nome Jesus? Quem lembra? Josué 1:1. Josué 1:1. Por favor, alguém leia, por gentileza. Isso. Por que eu estou colocando um texto aí de Josué? Porque o termo Jesus, essa palavra Jesus, significa Salvador. Então, a palavra Salvador, até muitos falam assim hoje em dia, né? Ah, mas Jesus é a tradução, o certo é Yeshua, por exemplo, né? Essa relação, para nós, ela é um detalhe importante. Nós temos a pessoa do Filho. O nome Jesus, de maneira que do hebraico a pronúncia é Joshua, né? Um pouco diferente, é Salvador. E é o mesmo termo para Josué. Inclusive, muitos citam essa passagem justamente porque é a mesma etimologia, a mesma palavra, Salvador. E aqui nós temos então em Mateus 1:21.
por favor, alguém leia já rapidamente. Olha, então, a palavra, não foi José que foi teimoso e colocou o nome diferente, né? Tem algum pai aqui que mudou o nome na hora de ir para o cartório? Não sei se sobreviveu depois, né? Talvez. Mas ninguém faz mais isso hoje em dia, não, né? Fez não, né, Ronaldo? Combinou com a Edilamar, cumpriu, né? Então tá bom. Antigamente tinha isso, né? Mudava o nome na última hora. Maria não pôde escolher o nome. O nome foi dado por quem? Por Deus. O anjo anuncia. O nome dele é Jesus. Essa palavra, então, ela significa Salvador, tá? E também Cristo. Tem gente que acha que Cristo é uma palavra do nome composto de Jesus. Na verdade, é uma palavra que vem lá do Antigo Testamento. Quem lembra? Ungido, muito bem. 1 Samuel 24:6. Lembra quando o rei era colocado na posição de rei? O que era derramado sobre a cabeça dele? Óleo. Quem também recebia óleo na cabeça? O sacerdote, o profeta. Era um momento de consagração, o ungido. Samuel 24:6, por favor. 1 Samuel. E disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Olha lá a expressão ungido do Senhor. Quem não quis fazer o que contra quem ali? Vocês lembram? Davi contra quem? Saul. Tem muito pastor e eu gostaria de decretar nessa igreja aqui que esse versículo é diretamente a minha pessoa. Ai de você que tocar contra o ungido do Senhor. Ei, mas o povo abusa, né? O povo gosta, né, de um glamour, né? Porque o pastor é ungido do Senhor, o senhor não pode nem discordar do Palmeiras dele. Todo mundo tem que ser palmeirense. Olha lá, cara de São Paulino, achando que estava feliz só porque classificou, né? Nada. Nós temos que ter temor, reverência, respeito, zelo, carinho, né? Fidelidade a Deus e honra, mas não isso. As pessoas utilizam esse texto aí para falar, tá vendo, né? Mas alguém já brincou assim, a turma que recebe heresia, Murilo, quase idolatra o pastor. Eu ouvi falar, Joaquim, não sei se lá no Paraná tem isso. Tem um pastor aqui que foi um dia subir no altar, que eles chamam, né? E aí, na hora que ele ia para subir, uma pessoa encostou nele pedindo uma oração. Ele falou, não me toca para não perder a unção. Eu falei, olha que nível, hein? Que nível. É um desrespeito, né? Lembra que nós falamos, não tem diferença entre clero e laicato, povo e conhecimento especial de Deus, não. Mas aí alguém brincou assim, aí os presidentes tratados também de qualquer jeito. Não, só se foi outra igreja. Aqui não, aqui eu amo e louvo a Deus pelo respeito e carinho que eu tenho por essa igreja. Louvado seja Deus. Outro texto que nós temos aqui de Cristo, no Novo Testamento agora, né? Lucas 4,16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, ele entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Vamos até o verso 21. 17, né? Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, olha o que Jesus diz: devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer, olha só, você já pensou o susto desse povo? Quase caiu para trás, infartaram. Hoje se cumpriu as Escrituras, ou a Escritura que vocês acabam de ouvir. Diz amém. Ele é o ungido de Deus.
Tem gente que usa agora o povo também, tá vendo? Porque Deus me ungiu para proclamar o ano aceitável. Ô irmão, você pode usar, mas você tem que explicar. Quem que foi o ungido para proclamar o ano aceitável do Senhor? Cristo. Nós somos embaixadores. Nós temos que ter o discernimento, né, divino? Porque essa profecia se cumpre lá de Jeremias, Isaías, se cumpre em Cristo. Ele é o ungido do Senhor. Quando você for falar com ele, você dobra, no mínimo você dobra o coração. Você não chama ele de cara, não. De maneira desrespeitosa. Ele é o Senhor do universo. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Tudo que nós vivemos, lutando para sermos corretos, é porque é para a glória dele. Nós fazemos assim e nós reconhecemos a grandeza dele. Para nós terminarmos, Senhor, Filipenses 2, Apocalipse 19, 16, só um versículo. Apocalipse 19, 16. Quírios, no seu manto e na sua coxa está escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quírios, ele é o Senhor dos Senhores. Por isso que nós falamos sempre Senhor, Senhor. Qual é a ideia? Ele governa as nossas vidas. Por que os romanos perseguiram os cristãos? Entre tantos motivos. Porque eles chamavam Cristo de quê? Senhor. Quem que deveria ser adorado no Império Romano? O César, o líder, que era o líder máximo no Império Romano, era o César. Essa figura, esse nome, a nomenclatura de imperador. O imperador deveria ser adorado. Por que os cristãos foram perseguidos? Porque agora eles têm um negócio de falar que Cristo é o Senhor. Esse Cristo que foi morto, eles dizem que morreu e ressuscitou, e ele é o Rei dos Reis. Aí os romanos falam, o quê? Coro neles. E mandava matar. Simplesmente porque os cristãos da época diziam, nós temos o nosso Senhor. Ele está aqui. Nós não podemos apresentá-lo visualmente, mas ele é Rei dos Reis para todo sempre. Morriam e eram recebidos pelo Rei dos Reis eternamente. Quem que tombou depois de 3, 4 séculos? 4, né? Praticamente, totalmente 4 séculos, bem tombado. Quem tombou depois de 4 séculos? O Império Romano. E o Rei dos Reis continuou com a sua igreja até hoje. 2024, nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor e declarando que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Vamos terminar aqui. Depois, domingo, nós vamos continuar. Nós vamos entrar sobre os ofícios de Cristo. Sacerdote, profeta e rei. Nós vamos ver por que essas expressões, de onde elas surgem, né? Nós vamos ver como uma relação sempre direta com o Gênesis. É muito interessante isso. A gente pega meio aleatório, ele foi profeta, ele foi rei, ele foi sacerdote, mas por que isso, né? Nós vamos ver então domingo que vem com a graça do Senhor, se assim Ele nos permitir, se Ele não voltar antes. Amém? Vamos ficar em pé.